Om Stapakaya Chandamasya Sarvadharma Svarupini Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias, a encarnação especial e encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desta leitura e contemplação do Néctar dos Ensinamentos de Sri Ramakrishna, o Sri Ramakrishna Katarita, obra composta por Mahendranath Gupta, discípulo direto de Sri Ramakrishna, entre os anos de 1882 e 1886. Continuamos na casa do devoto de Sri Ramakrishna, Balaram Bose, em uma residência desse devoto, que muitas vezes vamos ver registrados, né? Onde acontece o festival do carro, Ratha Yatra, uma representação daquele grande festival em Puri, para o Senhor Jagannatha, esse Jagannath, né, o Senhor do Universo. Sri Ramakrishna gostava muito de Balaram Bose e muitas vezes se reunia lá. E estamos aqui, não é? Em 11 de março de 1885, nesta reunião em que o tema fundamental dela é a apresentação da doutrina do Vishishtadvaita Vedanta, que é dos esquemas vedantinos, talvez o mais próximo daquilo que Sri Ramakrishna ensinou. Não é exatamente a doutrina de Sri Ramakrishna, mas é sem dúvida nenhuma, em aspectos muito importantes, exatamente igual àquilo que Sri Ramakrishna ensinou. E a contraposição ao ensinamento do impersonalismo e as ideias do monismo seco. Então aqui, nesta passagem, tudo isso será muito destacado e se apresentará na forma de um certo antagonismo entre Girish Ghosh e o jovem Naren, aquele Vivekananda. Poderemos ver as orientações de Sri Ramakrishna para ambos e mesclado o profundo e imenso carinho, confiança e esperança que Sri Ramakrishna tinha em Naren, ao mesmo tempo as correções que Sri Ramakrishna colocava ao seu entendimento. Todas essas reflexões desta série aqui que está acontecendo na casa de Balaram Bose são absolutamente fundamentais para se compreender o ensino de Sri Ramakrishna e compreender muito do problema atual que temos com a transmissão do dito Vedanta, assim, genericamente colocado, que, na verdade, muitas vezes é única e exclusivamente uma apresentação do aspecto mais radical do Advaita Vedanta, transmitido como se fosse único e exclusivamente Vedanta. O paradoxo disso é que Sri Ramakrishna, de fato, na diferenciação que ele procura fazer entre devoção, o seu caminho, e outros caminhos, como o caminho especulativo, ele diz Vedanta como caminho especulativo e fala devoção, o seu caminho. Então, veja, Sri Ramakrishna antecipa-se. Está falando disso. Mas, formalmente falando, hoje em dia, é correto dizer que existem exposições de escolas sobre Brahma Sutras, Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita, que corresponde, né, ao compêndio do Vedanta, de diversos professores, diversos acharyas e diversas linhagens e filosofias. Então nós temos Vedantas e apenas um dele aponta para esse caminho da impessoalidade, que renega drasticamente o caminho de Sri Ramakrishna.
O transforma numa coisa temporária, enquanto você está em ilusão. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Isso pode ser suavizado, adocicado, dito de outras maneiras. Mas é isso. E existem outras escolas que vão assumir como um aspecto fundamental exatamente aquilo que Sri Ramakrishna está ensinando. Ainda que essas escolas não venham reconhecer Sri Ramakrishna como Avatara, coisas assim, até porque os acharyas eram anteriores a Sri Ramakrishna. Então, não poderia ter acontecido mesmo. Né? Todos eles, todos. Sri Ramakrishna ensina Bhaktivedanta. É preciso deixar isso claro. Muitas pessoas dizem assim: ah não, Sri Ramakrishna ensina uma doutrina do shivaísmo da Caxemira. Existem aspectos, sem dúvida nenhuma, presentes na filosofia de Sri Ramakrishna que se assemelham muito aos aspectos do shivaísmo da Caxemira. Sobretudo a questão do casal divino. Ele fala em Brahma e sua Shakti. Ele tem como seu ideal um elemento muito mais próximo da doutrina do shivaísmo da Caxemira, que é Kali, Durga, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos compreender que dá circunstâncias, né? Sri Ramakrishna serve no tempo de Kali. Se identificou com a imagem, com a deidade lá. Mas ele é Ramakrishna, desde sempre viveu na casa de Brahmanes Vaishnavas, não é verdade? E na exposição do seu discurso, podemos ter ele falando de Durga, podemos, evidentemente que Kali está sempre presente, mas ele fala muito de Hari, ele fala muito de Krishna, ele fala muito de Chaitanya, ele fala muito de Radha. Então é muito mais natural conceber Sri Ramakrishna no complexo das filosofias Vaishnava Vedanta do que tentar imaginar uma completa outra coisa. Um erudito contemporâneo da ordem Missão Ramakrishna, Swami Medananda, já falei dele aqui várias vezes, apresenta a tese de que Sri Ramakrishna tem o seu próprio Vedanta, o que eu concordo plenamente. Mas esse próprio Vedanta de Sri Ramakrishna é uma escola Bhaktivedanta. Ele concorda com isso também, evidentemente. Não é? Então, esse capítulo, este episódio aqui, não este episódio da leitura que eu estou fazendo, mas essa jornada aqui na casa de Balaram reforça muito essa ideia. Hoje eu vou tentar ler o máximo desta conversa para avançarmos em declarações absolutamente definitivas de Sri Ramakrishna sobre esse tema. Não é? Inclusive eu vou aqui reduzir um pouquinho a leitura das canções, falando mais sobre o significado delas, para que nós venhamos a ir aos pontos. No último episódio, estavam conversando a respeito de Naren, e o quanto Naren estava meio sumido, e quanto ele estava frequentando o Brahma Samai, e as pessoas falavam das pessoas do Brahma Samai, do secularismo delas e do distanciamento de Naren, e Sri Ramakrishna contemporizava essas coisas. Desse ponto, continuamos aqui. Desfrutando de hinos na companhia de devotos. Esse é o subtítulo que Mahendranath Gupta coloca. Sri Ramakrishna expressa o desejo de ouvir algumas músicas. A sala da casa de Balaram está cheia de gente. Todos estão olhando para ele, Sri Ramakrishna, para ver o que ele diz e o que ele faz. Tarapada canta. Ó Keshava, o nome de Krishna, significa que ele tem um cabelo vasto, que vaga pelos bosques de Vrindavan, ao teu humilde servo conceda tua graça. Ó Madhava, um outro nome de Krishna, que encanta a mente e rouba o coração tocando docemente a flauta. Exatamente a minha opinião, o nome Hari Hari Hari. Ó jovem de Vrindavan, que domesticou o rei serpente Kálya e removeu o medo dos angustiados. Ó você de olhos brilhantes e pena de pavão em sua testa, no deleite do coração de Radha. Enfim, vai fazendo aqui uma série de citações aos epítetos de Krishna e tudo mais, e falando que tudo isso leva ele a ter sempre o nome de Hari. Sri Ramakrishna diz para Girish: ó, que linda canção você compôs. Todas essas canções foi você que compôs? E um devoto diz: sim, ele compôs todas as canções do Chaitanya Lila, a peça divina do Senhor Chaitanya.
Girish, como eu já disse aqui, é um devoto de Sri Ramakrishna e ao mesmo tempo é um dramaturgo, um teatrólogo. E ele está se dedicando muito a peças de temática espiritual, sendo a mais falada aqui nesse Sri Ramakrishna Katarita, a peça sobre a vida de Sri Chaitanya Deva, que eu já falei aqui algumas vezes também, santo do século XV e XVI, que é a inspiração para o hoje conhecido movimento Hare Krishna. Sri Chaitanya apareceu em Bengala. Ele era um erudito, um pandita, que de repente foi tocado pelo ensino do amor devocional e recuperou uma série de elementos da vida de Krishna. E se identificando com Krishna e com Radha, a devota Gopi, ele explanou o ensino de um caminho para Deus. O caminho de voltar-se exclusivamente para a devoção e para a repetição dos santos nomes de Deus. Cantando os santos nomes de Deus. Sri Chaitanya então tem uma vida de fases diferentes, né? Como pandita, como homem casado, como renunciante, não é? A expressão de sua vida é então mostrada nessa peça, a peça divina do Senhor Chaitanya. Qual é o grupo religioso que considera Chaitanya Deva uma encarnação divina? O movimento Gaudiya Vaishnava, a qual conhecemos como movimento Hare Krishna, e a personalidade espiritual Sri Ramakrishna Paramahansa. Isso demonstra o quê? Que a espiritualidade de Sri Chaitanya era completamente devocional. É apontada como Sri Ramakrishna como verdadeiro. A expressão da vida de Sri Chaitanya. Estou falando aqui do movimento Gaudiya Vaishnava e de suas idiosincrasias, de suas características, particularidades. Mas a vida de Sri Chaitanya expressa o ensinamento. E Sri Ramakrishna o aprovava completamente. Inclusive, muitos dos devotos consideravam Sri Ramakrishna exatamente idêntico a Sri Chaitanya em muitos aspectos. Não é? Muito bem. Então, Girish compôs essa peça. E as canções da peça. Sri Ramakrishna então diz para Girish: essa música descreve isso tão bem. O amor, né? De Chaitanya por Krishna e tudo mais. Então ele diz para o cantor: você pode cantar uma música sobre Nitai? Nitai é um companheiro de Sri Chaitanya, Nityananda Prabhu. Então, sempre aparece Gaura Nitai. Gauranga, o dourado, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu e Sri Nityananda Prabhu, que era um companheiro desta exposição, desta perspectiva devocional. E depois, outros três se juntaram. Né? Então temos a figura de um quinteto, Gauranga e 4 companheiros, que para a perspectiva filosófica da escola devocional do Gaudiya Vaishnavismo são expansões dele mesmo. Então, mais uma canção aqui é cantada. Eu não vou aqui descrever todas as canções, porque elas falam de muitos elementos. Eu teria que explicar cada um deles aqui e nós não conseguiríamos ir, provavelmente, muito no ensinamento de Sri Ramakrishna. Em seguida, ele canta uma música sobre Gauranga, Sri Chaitanya. Não é? Mesma questão. Todos tentam convencer M a cantar, mas ele fica tímido. Em um sussurro, ele pede licença. Girish, sorrindo para Thakur, diz: Senhor, não há como fazer M cantar. Sri Ramakrishna, irritado, diz: ele consegue mostrar os dentes na escola, mas sente vergonha de cantar uma música aqui. M fica com vergonha e fica sentado em silêncio. Isso é engraçado. Sri Ramakrishna diz que existem 3 obstáculos no coração para que Deus resplandeça. Não é? Tristeza, ódio e vergonha. Vergonha de demonstrar devoção. Tristeza perante as transitoriedades da vida. E raiva contra alguém que é uma incapacidade de perceber Deus transpassando todos. O que diz respeito de Mahendranath Gupta, ele é um introspectivo. E Sri Ramakrishna muitas vezes brinca com isso.
Claro que todos nós podemos pensar que será que não existe lugar na mesa do Senhor para os introspectivos? Nós vivemos fases na vida, às vezes somos mais introspectivos em uma época e depois somos menos. Eu, quando era criança, era muito tímido. Com o tempo fui perdendo a timidez. Né? E eu acho que, de certa maneira, a perda da timidez é uma coisa importante, sim. Sobretudo para não deixarmos de expor a nossa devoção por medo da reação do mundo. Não é? Maharaji Gupta é um grande devoto. Sri Ramakrishna não quer muito. Mas ele está provocando esta mudança que vai se manifestar, inclusive, na própria manifestação de Sri Ramakrishna Katarita. Para você publicar um livro. Veja, ele era um professor, um erudito, alguém da classe média educada, não é? Ali de Bengala, tão cultuadora do Ocidente. E de repente ele começa a falar sobre um homem-deus, que era um brahmane camponês. Um louco por Cristo, um louco por Deus, um varrido da compreensão. Louco por Cristo foi um erro, né? Um louco por Deus. Que era alguém que que era um discurso que a erudição desse ambiente não permitiria. Quais eram os riscos de ser ridicularizado? Não é? Muitos. Grandes riscos. E ele assumiu todos eles. Por quê? Porque ao longo do tempo ele perdeu essa timidez necessária. Para expor ao mundo o que ele diz aqui sobre Sri Ramakrishna, é preciso você não ter mais vergonha. Para apresentar esses vídeos assim, a despeito da minha insignificância, pela graça do Senhor, alguma vergonha tem que ser perdida. Não é? No meu caso, por exemplo, eu tive que abandonar muitas camadas, né? Para sair do armário da minha devoção por Sri Ramakrishna. E a gente faz isso gradativamente. Chega um momento em que não faz mais nenhum sentido. E você simplesmente pensa assim, por qual razão eu vou me esconder atrás de qualquer máscara aceitável? E você simplesmente vive aquilo que você se identifica. Não é? Então é muito importante isso. Muito bem. Suresh Mitra está sentado a alguma distância, olhando amorosamente para ele e apontando para Girish Ghosh. Sri Ramakrishna diz alegremente: Oh, o que é você comparado a ele, Girish? Suresh diz: Sim, senhor, ele é meu irmão mais velho. Todos riem. Girish diz para Thakur: Bem, senhor, eu não estudei nada na minha infância. Ainda assim, as pessoas me chamam de erudito. Sri Ramakrishna diz: Mahima Chakravarti leu e ouviu tantas escrituras. Ele é um bom receptáculo. Ele diz para Amy: O que você acha? E Amy diz: Sim, senhor. Girish responde: O quê? Estudo? Já vi o suficiente disso. Não vou mais ser enganado por isso. Aqui. Perdão, estou muito resfriado. Tá bom, meus amigos? Peço que me desculpem pelas tosses, pelas pigadas aqui, pelas fundações. Mas se eu fosse esperar passar, ia atrasar aqui a nossa leitura. Primeiro está fazendo essa brincadeira, né, entre os dois amigos a respeito da composição dos hinos, da compreensão a respeito da devoção. E esse Suresh está fazendo esse elogio a Girish, dizendo que ele é o irmão mais velho dele, querendo dizer, né, que se inspira nele. E Girish está dizendo que não tem erudição religiosa alguma, mas as pessoas fazem esse tipo de elogio. E Sri Ramakrishna faz menção a pessoas que são eruditos religiosos. Mas Girish desdenha disso e diz: não, 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 não. Eu não quero esse tipo de erudição. Já cansei disso. E Sri Ramakrishna então vai dizer o seu ponto de vista a respeito disso.
Rindo, ele diz: você conhece a atitude aqui, que era como ele se referia. Livros, escrituras e similares apenas mostram o caminho para conhecer Deus. Quando você conhece o caminho, os meios, que necessidade há de livros e escrituras? Basta agir. Uma pessoa recebeu uma carta pedindo que mandasse algumas coisas para os seus parentes. Ele listava quais artigos deveriam ser enviados. Quando foi comprá-los, não encontrou a carta. Ele ficou muito confuso e começou a procurar a carta. Durante muito tempo, as pessoas o ajudaram na busca e finalmente a carta foi encontrada. Não havia fim para sua felicidade. Ele segurou a carta com cuidado e começou a lê-la, ansiosamente, para ver o que estava escrito nela. Dizia: envie 5 litros de sandeche, um dote e outras coisas. Agora, a carta não servia para mais nada. Ele guardou aquilo que ele leu e começou a juntar, né, os litros de sandeche, o dote e outros artigos. Por quanto tempo a carta foi necessária? Foi enquanto ele não soubesse o que ele tinha que comprar. Quando ele soube o que continha na carta, ele seguiu as instruções. Nas Escrituras, você encontra maneiras de conhecer Deus, mas depois de conhecer essas maneiras, você terá que começar a trabalhar. Só então você alcançará o objetivo. O que ele está querendo dizer aqui com essa imagem, né? Um homem que precisava fazer uma compra, precisava da lista da compra. Mas depois que ele adquiriu a lista da compra e comprou os alimentos, ou que ele memorizou, por qual razão ele precisa da lista? Veja, isso aqui não é um desdém, um desprezo pelas Escrituras, mas é a indicação das Escrituras como meio. Meio para você alcançar Deus. Qual o objetivo da religião? Alguém vai dizer: botar a ordem na sociedade. Fazer as pessoas serem morais e éticas. Cultivar tradições. Não é? Marcar a vida com ritos de passagem. Todas essas coisas estão presentes na religião. Mas é esse o seu objetivo? Seu objetivo é conhecer Deus. Ah, Marcelo, mas não são todas as religiões que falam de Deus. É, mas eu estou falando apenas dessas. Porque Sri Ramakrishna falava apenas dessas. Não falava das religiões que não falam sobre Deus. Ele não dizia que essas eram tão boas quanto as que falavam sobre Deus. Não falava não. Não falava não, tá? Há uma propaganda que diz por aí que sim. Mas não é verdade. Então, não vamos considerar essa inverdade. A verdade é que ele falava sobre conhecer Deus. Se tem algum caminho religioso que diz que Deus não existe, isso é ilusão, não tem necessidade. Não é desse caminho que Sri Ramakrishna dizia que era tão bom quanto os outros. Muito bem. Então, a religião, a escritura, a tradição, tudo isso serve para incutir em você anseio por Deus. Depois que você conseguiu esse anseio, você conhecerá Deus. E aí? Assim como as práticas e os ritos religiosos. Mas até lá, tudo isso é muito importante. Ok? Então, Sri Ramakrishna continua com a sua explanação. Para que serve o mero aprendizado? Um erudito pode conhecer vários dísticos, várias escrituras, mas aquele que está apegado ao mundo, que tem na mente o amor pela luxúria e pela ganância, não internalizou o conteúdo dos livros sagrados. Seu estudo foi em vão. O almanaque diz que vai chover 20 hadas, ou 20, sei lá, litros, enfim. Mas aperte o almanaque e não sairá uma gota, nem uma única gota. Todos riem. Eu, no canal aqui, tenho um breve vídeo no qual aparece uma representação de Sri Ramakrishna ensinando a Swami Vivekananda com o mesmo exemplo. Pedia para Swami Vivekananda: pega o livro, que era sobre meteorologia, amassa ele e vê se sai água. Querendo dizer o quê? Que o texto traz um ensinamento, mas ele não é a realidade concreta. E aqui ele estava querendo dizer que a erudição pode ser apenas um diletantismo. E se a pessoa for agarrada a luxúria e ganância, ela pode ser ao mesmo tempo extremamente erudita em teologia e não ser nem um pouco espiritual.
Então Sri Ramakrishna reforça aqui o apontamento de Girish, que falava assim, eu não quero esse conhecimento livresco. Sri Ramakrishna apoiava isso. Só que ele estava querendo dizer que o conhecimento livresco pode servir como meio. Ele só é inútil quando ele se torna um fim. E isso é que muito acontece, é o que mais acontece. Você cansa de ver pessoas que são absolutamente horrorosas e que, ao mesmo tempo, têm um grande conhecimento literário das escrituras. Não é? Muito bem. Girish sorrindo. Senhor, não cairá uma gota quando o almanaque for pressionado? Sri Ramakrishna sorrindo diz, os especialistas falam grandiosamente, mas onde está a atenção deles? Sobre luxúria e ganância, sobre prazeres sensuais e dinheiro. Os abutres voam alto, mas seus olhos permanecem fixos nos cemitérios. Todos riem. Seus olhares são apenas para cemitérios, animais mortos e cadáveres. Ele diz então para Girish, Narendra é um menino muito bom. Ele é bom cantando, tocando instrumentos musicais, lendo, escrevendo e estudando. Além disso, ele conquistou os seus sentidos. Tem discriminação e desapego. Ele é verdadeiro, ele tem uma série de boas qualidades. Primeiro, Girish pede para que Sri Ramakrishna explique essa questão do almanaque que não sai gota. Sri Ramakrishna está dizendo, é isso. O ensinamento das escrituras é bom, mas você não vai tirar dali a espiritualidade em si. Então ele fala do exemplo dos abutres. Os abutres voam muito alto. Voar alto permite você estar próximo do céu. Mas se os seus olhos estão para baixo, para as carniças, do que adianta? O que ele está querendo dizer? Pessoas podem ter grande conhecimento livresco sobre religião, sobre tradições, sobre escrituras, teologias, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa extremamente presa à luxúria e ganância. Ele vai conhecer tudo isso, mas ele está mesmo preocupado com os corpos, com o dinheiro. E tudo isso faz disso inútil. Nessa explanação, ele mete essa consideração sobre Narendra, porque, como vocês devem lembrar do último episódio, Naren, o jovem Vivekananda, e Girish estão discutindo sobre a questão se Deus é pessoa ou Deus é impessoal. E havia ali uma contenda entre os dois. E Sri Ramakrishna está dizendo, apesar das ideias de Naren serem um tanto quanto impessoais e secas, você precisa também considerar as grandes virtudes dele. Que são aqui, Sri Ramakrishna diz, além das questões, né, tocar bem e tudo mais, mas o seu interesse por ler e estudar, ele também, fundamentalmente, conquistou os seus sentidos. Ele tem discriminação e desapego. Ou seja, ele é verdadeiro. Então ele tem muitas boas qualidades. Aqui eu ensino em Sri Ramakrishna para considerar alguém não se atendo apenas aos seus defeitos. Coisa que nós fazemos o tempo inteiro. Então está falando aqui, Naren é muito importante, é muito especial, é muito bom, em virtude dessas qualidades. Então, Sri Ramakrishna diz para Mahendranath Gupta, o autor desse Katarita, o que você acha? Ele é muito bom? E Mahendranath Gupta responde, sim senhor, ele é muito bom. Sri Ramakrishna diz a parte para M, veja quanto amor e fé Girish tem. Sri Ramakrishna tem muito cuidado com a figura de Girish. Girish era o improvável devoto de Sri Ramakrishna, um homem do mundo, um mundano, um alcoólatra, um teatrólogo, um boêmio. E ele vai se aproximar de Sri Ramakrishna cansado do discurso religioso, enfadado dos eruditos, panditas, mas ele conhece Sri Ramakrishna e Sri Ramakrishna o toca com o ensino do amor por Deus. E Girish agora é um devoto profundo do Deus pessoal. E Sri Ramakrishna cultiva isso. Então nisso ele tenta, não é, orientar Girish ao mesmo tempo que não vai rechaçar Naren. E está dizendo para Mahendranath Gupta, veja que maravilha acontece com Girish. Veja que este boêmio teatrólogo agora é um amante de Deus. M olha para Girish com admiração. Girish já vem para Thakura há muito tempo. Há algum tempo, melhor dizendo. M sente que se conhecem há muito tempo e que são muito próximos.
como pedras preciosas amarradas no mesmo fio. Narayan, um devoto, diz: Senhor, você não quer cantar? Sri Ramakrishna canta o nome da glória da Mãe Divina com sua doce voz. Valorize a amada Mãe Shyama em seu coração, a Mãe Negra. Ó mente, que você e eu somente a contemplemos e que ninguém mais se intrometa. Thakur canta para a Mãe Divina assumindo o estado das pessoas mundanas, queimada pelos 3 fogos, reclamando como uma criança irritada. Aqui é Amy interpretando isso, né? Sri Ramakrishna está tomando para si a imagem da pessoa que precisa, né? Ó Mãe, sempre feliz como você é, não me prive da felicidade. Minha mente não conhece nada além dos seus pés de lótus. O Rei da Morte me repreende. Diga-me, Mãe, o que devo dizer a ele? Meu único desejo é cruzar o mar deste mundo, com seu nome em meus lábios. Eu nem sonhei, ó Mãe, que você me afogaria nesse mar sem margens. Nado noite e dia tomando o nome de Durga. No entanto, para minha tristeza não há fim. Se eu morrer esta vez, ó amada de Shiva, ó Durga, ninguém jamais repetirá seu nome. Então, ele canta sobre a Mãe Divina, sempre, sempre alegre na bem-aventurança de Brahman. Na companhia de Shiva, a mãe está sempre perdida em êxtase. Embora bêbado com o vinho da felicidade, ele cambaleia, mas não cai. Ele fica ereto no peito de Shiva, o mundo tremendo a seu passo. Mas dos loucos, tanto ele quanto ela são indiferentes ao medo e à vergonha. Então aqui, a contemplação do devoto do casal divino, não é? Tema fundamental do ensino de Sri Ramakrishna. Os devotos ouvem a música em profundo silêncio. Eles olham para Thakur, que com um incrível humor de esquecimento de si mesmo, está embriagado no amor de Deus. A música termina, e depois de um tempo Sri Ramakrishna diz: Não consegui cantar bem hoje, estou com um leve resfriado. Na aproximação da noite. A noite chegou, lentamente, como se as sombras azuis do infinito tivessem caído sobre o peito do oceano, seja numa floresta densa ou no cume de uma montanha que alcança o céu, na margem de um rio, com as águas tremendo ao toque do vento, ou numa vasta planície que encontra os confins da terra, o insignificante ser humano facilmente sente uma mudança de humor. O sol estava iluminando o universo. Para onde ele foi? Pergunta uma criança, e também o santo infantil. Já é noite, que incrível! Quem fez isso? Os pássaros abrigados nos galhos das árvores cantam. Os homens espiritualmente despertos repetem o nome do poeta supremo, do ser primordial, da causa de todas as causas. É tão lindo isso, porque o que Mahendranath Gupta está descrevendo aqui é a contemplação piedosa dos fenômenos naturais da vida. O que ele está querendo dizer aqui? É que tanto para a criança quanto para o santo infantil, o santo que é como uma criança, o mistério da existência é tremendamente divino. Para onde foi o sol, né? Tudo isso, se você tiver atenção e parar um pouquinho só e pensar sobre tudo, não vou nem dizer o céu, as estrelas, pensa só sobre você mesmo, como você está funcionando. As milhares e milhares e milhares de coisas que estão acontecendo em você, nessa caixa onde você está, para que tudo isso se manifeste. E você, muitas vezes, nós não percebemos o milagre cotidiano, a cada segundo da existência. E aqui, a contemplação é essa. Uma pessoa sã espiritualmente pode perceber. Ele diz: aqueles mais sãos aproveitam a noite para cantar os santos nomes. Não é? A noite chegou enquanto eles conversavam. Os devotos permanecem sentados enquanto Sri Ramakrishna canta os doces nomes de Deus. Todos os ouvem com atenção. Eles nunca ouviram um canto tão doce, como se fosse uma chuva de néctar. Eles nunca ouviram uma criança chamando sua mãe com tanto carinho. Mãe, mãe. Que necessidade existe agora de olhar para o céu ou para as colinas, para o oceano ou para os espaços abertos ou para a floresta? De que adianta agora ver os chifres, os pés ou os membros de uma vaca? Eu estou vendo com os meus olhos aqui nesta mesma sala os úberes da vaca.
de que falou o compassivo guru. Quão pacífica se tornou toda a nossa mente inquieta. Como esta terra sem alegria ficou tão cheia de alegria. Porque vejo os devotos tão em paz, tão alegres. Este santo amoroso é o Deus infinito em uma forma bela? É este o lugar onde se sacia a sede de leite? Quer ele seja Deus encarnado ou não, meu coração está vendido aos pés deste homem e não pode ser retirado. Eu fiz dele a estrela polar da minha vida. Deixe-me ver como a alma primordial suprema se reflete no lago do coração. É muito lindo o que Mahendranath Gupta está dizendo. Primeiro ele fala que a reunião está acontecendo, o dia virou noite. E ele diz, que maravilha. As crianças e os santos contemplam o mistério da vida com esse impacto supremo, com esse, não é, espanto. Mas quando ele olha para a sala e todos estão ouvindo Sri Ramakrishna cantar os santos nomes, e todos estão completamente tomados pelaquela santidade, ele diz, o que é a noite e o dia diante deste fenômeno? O que é a transformação da natureza diante disso? Então ele brinca com a lembrança de uma mensagem de Sri Ramakrishna, alguns momentos antes, a qual ele falava da encarnação de Deus e dizia, você vê a vaca dá leite, beleza, mas você não tira leite do rabo, não tira leite do pezinho dela, não tira leite do chifre, nem da orelha, nem de qualquer outra parte do corpo. É do úbere apenas. Então é do úbere que você tira o leite. Da mesma forma, de fato, tudo isso aqui é da natureza de Deus, mas é apenas especialmente na encarnação divina em que Deus em pessoa está. E aí ele diz, será então que aqui estamos diante do úbere? Ou seja, diante da encarnação? Então ele faz uma concessão. É claro que Mahendranath Gupta sabe, acredita, tem completa fé que Sri Ramakrishna é a encarnação divina. Mas ele diz, sendo encarnação divina ou não, o fato é que eu estou completamente rendido aos pés de lótus deste homem. E isso é a grande maravilha de você ter um ideal. Não é? E ele diz, alguns dos devotos refletem desta forma e sentem-se abençoados ao ouvir os nomes da Mãe e do Senhor sendo cantados dos lábios sagrados de Sri Ramakrishna. Depois de cantar os nomes e as glórias de Deus, Thakur ora, é como se o próprio Senhor tivesse assumido um corpo de amor e estivesse instruindo a alma individual sobre como orar. Veja, antes de citar aqui a oração de Thakur, nós podemos fazer menção à oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou e pensar aqui nisso que está dizendo Mahendranath Gupta. Os devotos que estão contemplando Sri Ramakrishna como encarnação divina estão pensando, Deus encarna como um devoto para nos ensinar a como nos relacionar com Ele. Do mesmo modo o Senhor Jesus. Não é? Vem como filho para nos mostrar como sermos filhos. Então, diz Thakur, ó Mãe, entrego-me aos teus pés de lótus, entrego-me a ti. Não procuro conforto, nem nome e fama. Peço, nem exijo os 8 poderes ocultos, ó Mãe. Apenas conceda que eu possa ter puro amor e devoção aos seus pés de lótus. Que por ti eu possa ter amor puro, altruísta e sem motivo. E conceda-me, ó Mãe, que por tua maia que encanta o mundo eu não fique encantado. Nunca poderei ter amor pela luxúria e pela ganância, por favor, Mãe. Em seu mundo de maia, não há mais ninguém para mim além de ti. Não sei cantar teu nome, ó Mãe. Sou pobre em amor e devoção em conhecimento. Seja compassível e conceda-me amor por seus pés de lótus. Mani Macharan, devoto, pensa. O que é adoração para quem repete o nome de Deus pela manhã, ao meio-dia e à noite? Que cujos lábios sagrados brotam ganges de nomes incessantes, como um fluxo de óleo. Mani mais tarde entende que Thakura assumiu um corpo humano
para transmitir as instruções à humanidade. O próprio Senhor vem disfarçado de Yogi e cantou a glória do nome. Conclusão disso, né? Mani percebe Sri Ramakrishna como completamente santo e diz como é possível ele dizer que ele não canta bem, como é possível ele pedir por devoção, como é possível ele pedir para não ser agarrado pelo mundo, se ele é completamente liberado. E ele depois vai compreender que esse é o papel da sua encarnação. O yogi vem como yogi para cantar o nome. Esse é o mistério profundo da filosofia da encarnação. Como é possível essa dualidade, essa discrepância, ao mesmo tempo estar rogando por quem ele é? Manifesta-se esta questão. Como seria possível para nós conhecer o relacionamento divino se nós somos tão atados? Quem poderia ser livre o suficiente para nos libertar? Aquele que nunca foi preso. Isso está no âmago do próprio conceito da encarnação cristã. O próprio conceito do esvaziamento da kenose do Cristo é esse. Quem mais, senão Deus, poderia libertar os homens? Se fazendo homem. Este é o mesmo conceito. Então aqui é o ponto. Qual é o papel de Sri Ramakrishna? Nos mostra como sermos devotos humildes. Filhinhos humildes. O gatinho carregado pela mãe gata. Não é? Então, por isso que o seu ensino nunca é o orgulhoso, enfadonho, eu sou aquilo, arrogante e ridículo. Nunca é esse. Ele fala, sim, do aspecto absoluto de Deus. Fala que Deus permeia tudo. Fala de Deus com potências ilimitadas, incompreensível, além de tudo que pode ser compreendido. Mas fala da mente purificada, que pode ter acesso a Deus como pessoa. E fala do relacionamento eterno entre Deus e seus devotos. Esse é o ensino. Muito bem. Girish convidou Thakur para sua casa essa mesma noite. Sri Ramakrishna diz: você não acha que será tarde demais? E Girish diz: não, você pode vir quando quiser. Tenho que ir ao teatro essa noite. Eu tenho que resolver uma disputa. Capítulo 5. Sri Ramakrishna de ótimo humor na estrada. A convite de Girish, Thakur irá hoje à noite. São 21 horas e ele ainda precisa jantar. E o jantar que Balaram preparou para ele. Para que Balaram não se sinta magoado mais tarde, Thakur diz a ele no caminho para a casa de Girish: Balaram, você pode me enviar a comida que preparou. Ao descer no segundo andar, ele fica cheio de emoção divina. Ele parece bêbado. Narayan e M estão com ele. Rama, Chuni e outros seguem. Um devoto pergunta: quem irá com ele? Sri Ramakrishna diz: uma pessoa só serve. Ao descer as escadas, ele é dominado pelo êxtase. Narayan tenta segurar sua mão para evitar que ele caia, mas Thakur expressa descontentamento. Em breve, ele diz a Narayan com grande ternura: se você segurar minha mão, as pessoas vão pensar que eu estou embriagado. Vou caminhar sozinho. Isso é muito interessante. Sri Ramakrishna está sempre nesse estado, não é? Em que ele está um pouco com dificuldade de controlar o próprio corpo, porque ele está entre a mãe e nós. Mas ele, quando está em público, quando está na rua, tem cuidado com a sua figura pública. Porque as pessoas que não o conhecem, que olham de longe, podem pensar que ele é apenas alguém que está fisicamente embriagado. Não é? Eles cruzam um cruzamento de 3 vias em Bozeparaland. A casa de Girish fica a uma pequena distância dali. Por que Sri Ramakrishna está andando tão rápido? Os devotos, então, estão ficando para trás. Quem sabe que emoção divina tomou conta dele? Ele está andando como um louco, pensando naquele ser que os Vedas dizem estar além da mente da fala? Há pouco tempo ele disse na casa de Balaram que o Ser Supremo não está além da mente da fala, que ele é realizado pela mente pura, pelo intelecto puro e pela alma pura. Talvez nesse momento ele esteja contemplando esse Ser Supremo. Ele está vendo
seja lá o que for, é você. O que ele está querendo dizer com isso? Sri Ramakrishna estava cambaleando e, de repente, ele está serelepe. Então, Mahardhanath Gupta faz uma memória, né? Sri Ramakrishna está sempre imerso nesse oceano e, ao mesmo tempo, livre. Então, ele fala: Deus, segundo a concepção monista, está além de qualquer compreensão. Mas Sri Ramakrishna diz que a mente pura pode compreendê-lo e pode vê-lo. Será que Sri Ramakrishna está vendo o Senhor Supremo, está indo na direção dele? Ele faz esse jogo de ideias, né? Cambaleante, embriagado no oceano, livre em busca do amado que é visto. Só então Narendra é visto chegando. Thakur geralmente fica animado, quase louco ao ver Narendra. Mas agora que Narendra aparece diante dele, Thakur fica em silêncio. As pessoas dizem: isso é a consciência de Deus. Chaitanya Deva experimentou esse mesmo estado? Está querendo dizer que o estado silencioso de Thakur, essas nuances, essas variantes, são um estado de consciência plena de Deus? E aqui Mahardhanath Gupta se pergunta: será que com a vida de Sri Chaitanya se deu as mesmas manifestações? Porque, novamente, né, há um paralelo muito grande, né, entre os dois. Quem pode compreender tal fervor divino? Thakur chegou agora à rua por onde se entra na casa de Girish. Os devotos estão com ele. Ele fala com Naren. Você está bem, meu filho? Eu não pude falar com você então. Cada palavra sua é marcada com ternura. Ele ainda não chegou à porta da frente. Ele para de repente. Ele olha para Narendra e diz uma palavra. Isto, a alma individual, é uma. E aquilo, o mundo, é outra. Novamente, está ensinando para Narendra, o jovem Swami Vivekananda, a diferenciação entre alma e Prakriti. Prakriti Purusha. Alma individual, não é? Isto, alma individual. E aquilo, o mundo é outro. Isso é completamente outra coisa que o Advaita Vedanta. Completamente outra coisa. Veja, isso é o ensino de Sri Ramakrishna para o jovem Naren, a qual ele tinha grande amor, afeição. Ele está indo para a casa de Girish, ele encontra Naren na porta, ele fala, ele para dar essa instrução completamente teológica. Veja a importância disso. Veja como isso aqui é fundacional do ensino de Sri Ramakrishna. Por isso que é inconcebível o ensinamento dos livros formais do Advaita Vedanta na sociedade e ordem Missão Ramakrishna. Por quê? Porque o ensino de Sri Ramakrishna diz outra coisa. Mas é a insistência. É a insistência. Mas aqui está Sri Ramakrishna ensinando sobre Vivekananda, o fundador da ordem Missão Ramakrishna. Que a alma individual é uma, a natureza do mundo é outra. Muito bem. Alma individual, é só frisar isso, que alma individual não é a alma de todos. Porque não tem alma de todos. Porque senão não teria o que ensina e o que aprende. O que cai e o que se levanta. O que se perde, o que nunca se perdeu. O ensino de Sri Ramakrishna contempla a ideia de que existem aqueles que nunca se perderam, as almas liberadas. É outra coisa. Ok? Muito bem. Alma individual e o mundo. Ele estava vendo tudo isso em êxtase? Só ele sabe o que viu naquele estado sem palavras. Ele falou uma ou duas palavras, umas frases dos Vedas, como se fosse uma palavra de Deus, ou como se tivesse ido para a praia infinita e ali parado, mudo, houve alguns ecos de Anahata surgindo do nunca, terminando as ondas. Isso aqui é a digressão que Mahardhanath Gupta faz sobre o que poderia estar acontecendo naquela visão única de Thakur. Né? Capítulo 6. Thakur no santuário de um devoto, jornais e Nitya Gopal. Girish fica na porta para cumprimentar Sri Ramakrishna. Assim que Thakur e seus devotos se aproximam,
Girish fica prostrado diante dele. O que é incrível, né? Porque Girish é esse homem, o homem do mundo. Esse de papo de erudição religiosa. E ele é esse completo rendido Sri Ramakrishna. Girish fica prostrado diante dele. Ele se levanta, prostrado aqui, que ele está com uma vara no chão diante de Sri Ramakrishna. Você imagina, o Girish, ele é um grande nome daquela comunidade, daquela sociedade. Você imagine o quanto de renúncia do seu orgulho perante a sua comunidade ele teve que assumir para poder se colocar desta forma diante de Sri Ramakrishna. Essa é a transformação. As favas para os inteligentinhos. Eu agora me coloco como uma vara diante de Sri Ramakrishna. Esse é o tipo de posição. Não é? Muito difícil. Posição, por exemplo, de José de Arimateia e Nicodemos, quando foram lá procurar o imperador romano para recolher o corpo do Cristo e foram dar a ele um sepulcro novo, se arriscando profundamente diante do sinédrio do qual eles faziam parte e diante das autoridades romanas. Por quê? Porque já tinham perdido bastante da sua vergonha. Graças a Deus. Vergonha de Deus aqui, o quê? A gente não pode perder vergonha. Normalmente, né, significa dizer que a gente virou um cretino. Mas aqui não. Aqui é a vergonha que nós temos do nosso amor por Deus. Né? Ele se levanta a pedido de Sri Ramakrishna, tira a poeira dos seus pés e leva para a sala de estar no segundo andar. Ele pede que ele se sente ali e os devotos sentam-se rapidamente. Todos estão ansiosos para estar perto dele, Sri Ramakrishna, e beber de suas doces palavras. Ao se sentar, Thakur percebe um jornal ali. Os jornais têm a ver com homens de mentalidade mundana, assuntos mundanos, fofocas e atropelar os outros. Portanto, um jornal é profano para Sri Ramakrishna. Ele faz um sinal que ele deve ser removido. Quando o jornal é retirado, ele se senta. Nitya Gopal saúda. Isso aqui é um apontamento para nós, da radicalidade do compromisso de Sri Ramakrishna com o tema unicamente de Deus. Um jornal, coisas de tempos atrás, né? Sabe o jornal impresso? Eu sou dessa época do jornal impresso. Está acabando, né? Mas nessa época, pelo vapor. O que tinha um jornal impresso? Mundanidade. E Sri Ramakrishna aponta, tira isso. Porque na vida de Sri Ramakrishna não tem nenhum contato com mundanidade. Ele está no mundo, com pessoas, mas a mundanidade não entra. A mundanidade não entra. Claro que isso é um alerta para todos nós. Eu, muitas vezes aqui, então, trago para cá questões que são mundanas. E vou tentar reduzir o máximo possível, que nesse espaço aqui tenhamos esse tipo de conversa. Todos os assuntos que são trazidos para cá, nas questões dos amigos, sempre tem um fundo religioso ou sobre como buscar a melhor compreensão espiritual. Mas às vezes sempre há as questões que vão para a política e tal. Pela graça de Thakur e da mãe, eu pretendo fazer sempre um esforço para jogar esse jornal fora. Peço a ajuda dos amigos também. Que possamos nos juntar nesse ideal de jogar esse jornal para longe. Ok? Não significa dizer que nós não tenhamos compromisso dentro do mundo. Nós temos. Mas ao menos quando estivermos aqui, vamos jogar esse jornal para longe. Não é? Acho que é isso que é o chamado para aqui. Porque eu poderia agora começar a falar aqui de outros que falam. Não, vamos falar sobre mim. Quanto eu estou cultivando esse jornal ao bolso, né? Uma reprimenda para esse trabalho. Que eu possa, então, ser mais atento. Aqui nessa sala aqui, possamos nos ater apenas o que é sobre Deus. Muito bem. Quando o jornal é retirado, ele se senta. Nitya Gopal o saúda. Sri Ramakrishna diz para Nitya Gopal, por que você não foi a Dakshinawar? E Nitya diz, Senhor, eu não fui para Dakshinawar porque eu não estou muito bem, eu estive doente. Sri Ramakrishna diz, como você está agora? Eu ainda não estou bem. E ele diz, eu não gosto da companhia das pessoas. Elas dizem tantas coisas que me assustam.
mas às vezes eu me sinto forte. Sri Ramakrishna diz: é natural, com quem você mora? E Nietzsche diz: com Tarak, ele está sempre comigo, mas às vezes ele me incomoda. Sri Ramakrishna diz: Nagita, o Nu, que era Totapuri, o instrutor Advaita de Sri Ramakrishna, costumava dizer que havia uma pessoa em seu mosteiro que havia adquirido alguns poderes milagrosos. Ele costumava andar por aí olhando para o céu, mas quando seu companheiro Ganesh Garish o deixou, ele ficou desconsolado. O que está querendo dizer? Às vezes você reclama de uma pessoa que está te afastando, que está preocupada com coisas que você não gosta, mas quando essa pessoa vai embora, você fica triste. Então está falando isso para Nietzsche Gopal, dizendo: às vezes você reclama desse seu companheiro, que é chato, mas talvez você fique pior sem ele. Enquanto fala, Sri Ramakrishna entra em êxtase. Nesse estado de espírito, ele permanece sem palavras. Depois de um tempo, ele diz: você veio, eu também estou aqui. Quem entende essas palavras? Esta é a linguagem dos deuses? É. Nós não podemos entender com quem ele está falando. Ninguém pode. Nós podemos imaginar. Mas nós devemos imaginar que Thakur está sempre nesta proximidade com a nossa real natureza. E por isso suas palavras nos tocam tão profundamente. A quem, é claro, toca. Meus amigos, vamos encerrar por hoje. Claro que tem muita coisa para ser dita, muita coisa muito importante. Felizmente não consegui chegar aqui em pontos que são fundamentais para essa introdução do fortalecimento dessa perspectiva, né, do Vishista Dvaita no ensino de Sri Ramakrishna, mas isso vai ser muito aclarado no próximo episódio, e eu acho que hoje aqui já tivemos isso bem destacado para a meditação de todos, para nosso melhor entendimento do ensinamento de Sri Ramakrishna. Eu espero que vocês acompanhem os episódios anteriores, é muito importante, sobretudo esses que estamos aqui na casa de Balaram, para entender o fio da meada, e que estejam aqui na próxima semana para acompanharmos a continuidade desta sessão. Para todos vocês, melhor, uma ótima semana, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.